Um milionário arrogante humilhou sua empregada doméstica dia após dia, zombando cruelmente de sua aparência física diante de convidados importantes. Ele pensava que era superior, intocável, poderoso. Mas, enquanto limpava seu escritório privado, ela descobriu documentos que revelariam seus segredos mais obscuros e destruiriam todo o seu império de mentiras. O que aconteceu depois o deixou tremendo de medo. De onde você está nos assistindo? Deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para mais histórias como esta. A chuva batia com fúria contra as janelas do ônibus que avançava lentamente pelo trânsito caótico da Marginal Pinheiros, em São Paulo. Mariana Alves apertava contra o peito uma pasta gasta contendo seus documentos e a carta de recomendação. Aos 28 anos, seu reflexo no vidro embaçado lhe devolvia a imagem de uma mulher magra, quase frágil, com olhos escuros que guardavam histórias de dor e resistência. Seu corpo miúdo era resultado de uma infância marcada por problemas de saúde que deixaram marcas permanentes em seu metabolismo. Mas Mariana havia aprendido desde pequena que a fortaleza não se media em quilos nem em centímetros. Media-se na capacidade de levantar a cada manhã, mesmo quando o mundo parecia conspirar contra você. O ônibus parou em frente a um condomínio de luxo no Morumbi. Mariana desceu e contemplou a mansão que se erguia diante dela como um palácio de novela, cercada de jardins perfeitamente cuidados e fontes de pedra. A casa do Sr. Ricardo Bastos, um dos empresários mais ricos do Brasil, seria seu local de trabalho durante os próximos meses. Talvez anos, se tudo corresse bem. Ela precisava que tudo corresse bem. As faturas do hospital particular, onde seu pai lutava contra uma doença renal avançada e precisava de medicamentos que o SUS não fornecia, acumulavam-se sobre sua mesa de cabeceira como lembretes cruéis do quanto ela dependia daquele emprego. Cada tratamento, cada remédio, cada dia que seu pai permanecia vivo, tinha um preço que ela devia pagar. A governanta, Dona Lourdes, uma mulher de uns 60 anos com rosto severo, mas olhar bondoso, a recebeu na entrada de serviço. Você deve ser a Mariana, disse, avaliando-a de cima a baixo, com uma expressão que Mariana não soube decifrar. Vou te mostrar suas tarefas. O Sr. Bastos é exigente. Muito exigente. Havia algo na forma como Lourdes pronunciou aquela última palavra que fez um arrepio percorrer a espinha de Mariana. Mas ela se limitou a assentir e seguir a mulher mais velha através de corredores que pareciam não ter fim, decorados com obras de arte que, provavelmente, valiam mais do que Mariana ganharia em toda a sua vida. Este será seu quarto, anunciou Lourdes, abrindo uma porta que revelava um cômodo pequeno, pouco maior que um armário, com uma cama estreita e uma janela minúscula. O café da manhã do Sr. Bastos deve estar pronto às 7 em ponto. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. Mariana depositou sua única mala sobre a cama e observou o espaço que seria seu lar. As paredes nuas pareciam se fechar sobre ela, mas obrigou-se a respirar fundo. É temporário, lembrou a si mesma. Tudo é temporário até que o papai esteja bem. Seu primeiro encontro com Ricardo Bastos ocorreu naquela mesma tarde. Mariana estava limpando a sala principal quando ouviu passos firmes se aproximando. Levantou a vista e viu um homem de uns 45 anos, alto, de cabelo escuro penteado para trás com gel, vestindo um terno sob medida que exalava poder. Seus olhos a percorreram com uma mistura de desdém e diversão cruel. Você é a nova empregada? Perguntou, embora o tom de sua voz deixasse claro que não esperava a resposta. A Lourdes me avisou, mas não pensei que você seria tão... Fez uma pausa dramática, sorrindo com malícia. Esquelética. Mariana sentiu o calor subir às suas bochechas, mas manteve o olhar baixo. Bom dia, Sr. Bastos. Sou Mariana Alves. Mariana, repetiu, ele pronunciando seu nome como se fosse uma piada. Bom, Mariana, espero que o vento não te leve voando enquanto limpa o quintal. Seria terrível ter que te buscar entre as nuvens. Soltou uma gargalhada diante de sua própria piada e se afastou, deixando para trás um rastro de perfume importado e humilhação. Mariana apertou com força o pano de limpeza que segurava,
sentindo as lágrimas ameaçarem escapar. Mas não choraria. Não no primeiro dia. Não daria a ele essa satisfação. Os dias seguintes confirmaram que aquele primeiro encontro não fora um acaso. Ricardo Bastos parecia encontrar um prazer perverso em apontar a magreza de Mariana em cada oportunidade. Vara pau, chamava-a na frente dos outros funcionários. Olívia Palito, cabide falante. Uma semana após sua chegada, durante um jantar com investidores importantes da Faria Lima, Ricardo a chamou à sala de jantar com um gesto imperioso. Mariana, venha aqui, ordenou com voz forte, garantindo que todos os presentes a ouvissem. Ela se aproximou com o coração batendo violentamente no peito, consciente de todos os olhares cravados nela. Senhores, anunciou Ricardo aos seus convidados, todos homens de terno que agora a observavam com curiosidade. Lhes apresento nossa nova funcionária. Como podem ver, compramos uniformes do tamanho errado. Fez uma pausa para efeito. Ou talvez devêssemos procurar na seção infantil. Mariana, dê uma voltinha para que estes cavalheiros vejam se conseguem te enxergar dentro do uniforme. As risadas estouraram ao redor da mesa. Mariana sentiu o mundo balançar sob seus pés, mas obrigou-se a permanecer de pé, cabeça erguida, embora por dentro estivesse desmoronando em 1000 pedaços. Completou o humilhante passeio circular, enquanto os comentários cruéis voavam ao seu redor como facas. Tem certeza de que é uma pessoa e não um esqueleto de biologia, Ricardo? Cuidado, ela pode desaparecer se ficar de lado. Quando finalmente a dispensou com um gesto desdenhoso, Mariana voltou para a cozinha com as pernas tremendo. Dona Lourdes a esperava com uma expressão de compaixão e raiva contida. Sinto muito, menina, sussurrou a mulher mais velha. O patrão é assim, especialmente com as mulheres. Ele gosta de fazê-las se sentirem pequenas. É a forma dele se sentir grande. Naquela noite, Mariana se trancou em seu quarto minúsculo e permitiu que as lágrimas fluíssem livremente. Tirou da mala a fotografia amassada de seu pai no hospital, sorrindo fracamente apesar dos tubos. Beijou a imagem e sussurrou. Por você, pai. Vou aguentar por você. Mas enquanto adormecia sobre o travesseiro úmido de lágrimas, uma pequena semente de algo mais forte que a dor começou a germinar em seu coração. Talvez não fosse apenas resistência. Talvez fosse a determinação de que algum dia, de alguma forma, a balança se equilibraria. E Ricardo Bastos descobriria que havia subestimado gravemente a mulher a quem tanto desprezava. As semanas transcorreram numa rotina exaustiva de humilhações calculadas e trabalho interminável. Mariana levantava-se todos os dias antes do amanhecer, preparava o café da manhã perfeito que Ricardo exigia, limpava cômodos que pareciam se multiplicar magicamente e suportava os comentários ferinos que seu patrão lançava com a mesma naturalidade com que outros diziam bom dia. Mas o que Ricardo não sabia era que Mariana havia desenvolvido uma técnica de sobrevivência. Enquanto ele falava, ela se transportava mentalmente para outro lugar, para o hospital, onde seu pai esperava suas visitas semanais, para as lembranças de sua infância, quando ele a carregava nos ombros apesar de sua própria saúde frágil, fazendo-a se sentir a menina mais alta do mundo. Numa tarde de quinta-feira, enquanto Mariana limpava o corredor do segundo andar, ouviu vozes alteradas vindo da suíte principal. Reconheceu imediatamente a voz de Ricardo, mas havia outra voz feminina que não tinha ouvido antes. Não era Patrícia, a esposa do Sr. Bastos, cuja voz suave e melancólica Mariana já conhecia bem. Você não pode continuar adiando isso, dizia a voz desconhecida com tom exigente. Disse que estaria resolvido este mês. Valéria, por favor, respondia Ricardo com uma tensão incomum na voz. Essas coisas levam tempo. A transferência de ativos não pode ser feita da noite para o dia sem levantar suspeitas da receita. Mariana congelou. Não deveria estar ouvindo, mas seus pés pareciam ter se cravado no chão de mármore. Algo naquela conversa a inquietava profundamente. Você me prometeu que em 3 meses estaríamos nas Bahamas, Ricardo. Ou será que mudou de ideia sobre deixar tudo para trás? O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer palavra. Mariana forçou-se a mover, afastando-se do corredor antes que a descobrissem. Mas as palavras ficaram gravadas em sua mente como cicatrizes. Transferência de ativos,
3 meses. Deixar tudo para trás. Naquela mesma noite, Mariana cruzou com Patrícia Bastos na cozinha. A senhora da casa era uma mulher, elegante de uns 40 anos, com o cabelo loiro preso num coque impecável e olhos verdes que algum dia deveriam ter brilhado com alegria, mas agora pareciam apagados, cansados. Usava um roupão de seda e segurava uma taça de vinho tinto com a mão trêmula. Mariana, disse Patrícia com um sorriso fraco. Perdoe-me, não sabia que ainda estava acordada. Só vim buscar. Olhou para a taça como se acabasse de perceber que a segurava. Isto. Não se preocupe, dona Patrícia. Precisa de mais alguma coisa? Algo para comer, talvez? Patrícia a observou durante um longo momento e Mariana teve a estranha sensação de que a mulher estava avaliando-a, buscando algo em seu rosto. Você é feliz aqui, Mariana? Perguntou Patrícia de repente, surpreendendo ambas com a pergunta. Mariana hesitou. A resposta honesta era um sonoro não. Mas como dizer isso à esposa do homem que a atormentava diariamente? Sou grata pelo emprego, senhora. Não foi o que perguntei, insistiu Patrícia, tomando um gole de seu vinho. Meu marido pode ser difícil. Eu vi com as funcionárias anteriores. Ele gosta de fazê-las se sentirem inferiores a ele. A sinceridade brutal de Patrícia deixou Mariana sem palavras. Era a primeira vez que alguém naquela casa reconhecia abertamente o comportamento cruel de Ricardo. Eu preciso deste trabalho, senhora. Meu pai está doente e... Eu sei, interrompeu Patrícia suavemente. A Lourdes me contou. Por isso quero que saiba que, se algum dia precisar de algo, pode recorrer a mim. Nem todas nesta casa são insensíveis. Havia algo quebrado na forma como Patrícia pronunciou aquela última palavra, como se ela mesma se sentisse quebrada por dentro. Mariana assentiu, sem saber o que mais dizer, e Patrícia se retirou com sua taça de vinho, deixando para trás um rastro de tristeza. A sexta-feira à noite trouxe outro jantar com convidados, desta vez um casal de empresários alemães que Ricardo estava cortejando para um investimento importante. Mariana servia os pratos com mãos experientes, invisível como um fantasma, exatamente como Ricardo preferia que seus funcionários fossem, até que ele decidiu que era hora de seu entretenimento habitual. Olhem isso, senhores Müller, disse Ricardo de repente, apontando para Mariana enquanto ela servia a sobremesa. Temos aqui a nossa própria versão brasileira da Olívia Palito. Soltou uma gargalhada. Só que no caso dela, acho que o Popeye esqueceu de trazer o espinafre. Os Müller trocaram olhares, desconfortáveis, mas Ricardo estava absorto demais em sua crueldade para notar. Mariana, você comeu hoje? Porque honestamente não consigo distinguir a diferença entre os dias que você come e os que não come. Mariana apertou com força a bandeja de prata que segurava, sentindo os nós dos dedos ficarem brancos. Em sua mente contou até 10, depois até 20. Respirou fundo e manteve sua expressão cuidadosamente neutra. Deseja mais alguma coisa, Sr. Bastos? Perguntou com voz monótona. A falta de reação pareceu irritar Ricardo, que esperava vê-la se encolher ou corar. Franziu a testa e agitou a mão com desprezo. Vá, e feche a porta suavemente. Não queremos que uma rajada de vento te arraste. Naquela noite, Mariana não chorou. Em vez disso, ficou acordada em sua cama estreita, olhando para o teto e pensando em Patrícia e sua tristeza palpável, pensando na conversa que ouvira sobre transferências de ativos e fugas para as Bahamas, pensando em como um homem podia ter tanto dinheiro e tão pouca humanidade, e pensando pela primeira vez que talvez o universo tivesse formas misteriosas de equilibrar as coisas. Não sabia como nem quando, mas uma vozinha em seu interior sussurrava que a história de Ricardo Bastos e Mariana Alves estava longe, muito longe de terminar. Na segunda-feira seguinte, Mariana foi designada para limpar o escritório privado de Ricardo, um cômodo no 3º andar, ao qual normalmente apenas Dona Lourdes tinha acesso. Mas a governanta havia saído mais cedo para visitar um parente doente, e Ricardo estava numa série de reuniões na Avenida Paulista que o manteriam ocupado até a noite. Tenha muito cuidado, advertiu Lourdes antes de sair. O patrão é muito particular com o escritório dele. Não toque em nada que não seja para limpar.
E sob nenhuma circunstância abra as gavetas da escrivaninha. Entendido? Mariana assentiu solenemente, embora a advertência lhe parecesse estranhamente específica. Por que seria tão importante não abrir as gavetas de uma escrivaninha? O escritório era impressionante, com paredes forradas de estantes de mogno cheias de livros que provavelmente Ricardo nunca havia lido. Uma escrivaninha maciça dominava o centro da sala, de frente para janelas que ofereciam uma vista panorâmica dos jardins. Quadros caros adornavam as paredes. Um Portinari, se Mariana não se enganava, e o que parecia ser um esboço original de Di Cavalcanti. Começou seu trabalho metodicamente. Aspirou o tapete persa, limpou as estantes, tirou o pó das molduras dos quadros. Quando chegou à escrivaninha, limpou cuidadosamente a superfície de madeira polida, movendo com cuidado o laptop fechado de Ricardo, os porta-canetas de prata, o peso de papel de cristal. Foi então que notou algo estranho. Enquanto passava o pano pela lateral da escrivaninha, sentiu uma irregularidade na madeira, uma linha quase imperceptível que formava um retângulo perfeito. Franziu a testa e pressionou suavemente. Com um clique quase inaudível, um painel lateral deslizou, revelando um compartimento oculto. O coração de Mariana começou a bater violentamente. Deveria fechar o painel imediatamente. Deveria fingir que nunca o havia descoberto. Mas a curiosidade, essa força poderosa que levou a humanidade tanto a descobertas maravilhosas quanto a consequências terríveis, a empurrou para olhar dentro. O compartimento continha várias pastas pardas, cada uma meticulosamente etiquetada com códigos que não significavam nada para ela. OP 2025-CC, TR Mariche TR, Val Trans BH. Mariana estendeu a mão trêmula e tirou a primeira pasta. Dentro, encontrou folhas e mais folhas de documentos financeiros. Números, contas bancárias, transações. Não era contadora, mas havia feito alguns cursos técnicos antes que a doença de seu pai consumisse todo o seu tempo e recursos. E o que via não fazia sentido. Empresas com nomes estranhos. Soluções Fantasma Liteda, Miragem Investimentos, Vapor Consultoria. Transferências massivas de dinheiro entre contas em paraísos fiscais. Notas fiscais por serviços que claramente nunca foram prestados. Era como olhar para o esqueleto de algo podre oculto sob uma pele de respeitabilidade. Mariana estava tão absorta nos documentos que quase não ouviu os passos no corredor. Quase. O som de sapatos caros contra o piso a tirou de seu transe. Guardou rapidamente a pasta, fechou o compartimento secreto com mãos trêmulas e voltou a limpar o outro lado da escrivaninha justo quando a porta do escritório se abriu. Ricardo Bastos entrou com o celular colado à orelha, gesticulando animadamente, enquanto falava em inglês sobre alguma negociação complexa. Seus olhos pousaram brevemente em Mariana, que manteve a cabeça baixa, fingindo estar completamente concentrada em limpar uma mancha invisível na mesa. Sim, os números estão garantidos, dizia Ricardo. Não há risco algum, tudo está perfeitamente documentado. Mariana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Tudo está perfeitamente documentado, repetia sua mente. Perfeitamente falsificado, você quer dizer? Ricardo encerrou a chamada e ficou olhando para ela com expressão avaliativa. Já terminou? Perguntou com impaciência. Quase, Sr. Bastos. Só me falta... Pois ande logo, interrompeu bruscamente. E tenha cuidado. Essa escrivaninha vale mais do que tudo o que você vai ganhar na vida. Seria uma lástima se a danificasse com seus... Fez um gesto vago para ela. Ossos proeminentes. Mariana cerrou os dentes, mas não respondeu. Terminou rapidamente seu trabalho e saiu do escritório com as pernas ainda trêmulas pelo quão perto esteve de ser descoberta. O resto do dia passou numa névoa de pensamentos confusos. Durante o jantar, enquanto servia à mesa, Mariana observava Ricardo com novos olhos. Via-o rir com Patrícia, que sorria mecanicamente, e sentia um aperto no peito. Via-o brincar distraidamente com seu telefone, entre garfadas de uma comida que, provavelmente, custava mais que o salário semanal de Mariana, e pensava nas cifras astronômicas que vira naqueles documentos. Naquela noite, enquanto jazia em sua cama incapaz de dormir, Mariana pegou seu próprio celular
e começou a buscar informações. Empresas Fantasma Brasil, fraude fiscal, sinais de lavagem de dinheiro. Os artigos que encontrou descreviam exatamente o que vira naquele compartimento secreto. Ricardo Bastos não era apenas um homem cruel, era um criminoso. E ela, Mariana Alves, a empregada doméstica a quem ele chamava de varapau e esqueleto, acabava de tropeçar num segredo que podia destruí-lo. A pergunta era: o que ela ia fazer a respeito? Os dias seguintes foram uma tortura de normalidade aparente. Mariana realizava suas tarefas com a eficiência mecânica de sempre. Servia as refeições, limpava os quartos, suportava os comentários humilhantes de Ricardo. Mas por dentro, sua mente era um turbilhão incessante de perguntas e dilemas morais. À noite, na privacidade de seu pequeno quarto, Mariana investigava. Usando o Wi-Fi da mansão, aprendia sobre leis fiscais, sobre como funcionavam os esquemas de lavagem de dinheiro, sobre as consequências legais da evasão fiscal em grande escala. E quanto mais lia, mais se dava conta da magnitude do que havia descoberto. Ricardo Bastos não estava cometendo pequenos deslizes fiscais. Estava orquestrando uma fraude massiva e sistemática que envolvia milhões de reais desviados através de uma rede complexa de empresas de fachada. E se o que ouvira naquela tarde fosse verdade, planejava fugir com todo esse dinheiro, deixando Patrícia e seus filhos com as mãos vazias. O pensamento em Patrícia enchia Mariana de uma angústia particular. Havia começado a ver a senhora Bastos sob uma luz diferente. Patrícia não era a esposa privilegiada e feliz que Mariana imaginara inicialmente. Era uma mulher presa, uma prisioneira dourada em sua própria casa, casada com um homem que claramente não a amava e que planejava abandoná-la sem remorso algum. Na terça-feira à tarde, Mariana teve outra oportunidade de ver o verdadeiro rosto de Ricardo. Havia uma pequena recepção na casa, apenas 8 convidados, empresários locais e suas esposas. Patrícia organizara tudo meticulosamente. Flores frescas, canapés elegantes, champanhe francês servido em taças de cristal. Mariana circulava entre os convidados oferecendo bandejas de aperitivos quando Ricardo a deteve com um gesto teatral. "Senhoras e senhores", anunciou com voz forte, "permitam-me apresentar nosso entretenimento especial desta tarde. Mariana, por favor, dê uma volta completa para que todos possam admirar, tentar admirar algo." Risadas nervosas encheram o salão. Mariana sentiu o calor subir ao rosto, mas manteve a compostura. Havia aprendido que reagir apenas alimentava a crueldade de Ricardo, mas então viu algo que a surpreendeu. Patrícia, de pé junto à lareira, tinha uma expressão de desgosto tão profundo em seu rosto que quase parecia dor física. Seus olhos encontraram os de Mariana por um instante, e naquele olhar silencioso passou algo inexplicável. Uma comunicação tácita entre duas mulheres que, embora de mundos completamente diferentes, compartilhavam a experiência de ser humilhadas pelo mesmo homem. "Ricardo, querido", interveio Patrícia com voz tensa, "acho que nossos convidados preferem se concentrar na conversa e na comida, não em brincadeiras desnecessárias." A tensão na sala tornou-se palpável. Ricardo olhou para a esposa com uma mistura de surpresa e irritação. Claramente não esperava que ela o contradissesse, muito menos na frente de outras pessoas. "Patrícia, querida", respondeu com um sorriso que não chegou aos olhos. Só estava descontraindo o ambiente. "Não é necessário ficar tão sensível." "Não é sensibilidade, Ricardo. É decência básica." O silêncio que se seguiu foi tão incômodo que até os convidados começaram a tossir e olhar para suas taças com repentino interesse. Mariana aproveitou o momento para se retirar discretamente para a cozinha, onde Dona Lourdes a esperava com expressão preocupada. "Você está bem, menina?" perguntou a governanta. "Sim, estou..." Mariana parou, as palavras presas na garganta. "Dona Lourdes, a senhora Patrícia sempre foi assim? Defendendo as funcionárias?" Lourdes suspirou profundamente e sentou-se pesadamente numa cadeira. "A Patrícia é uma mulher boa presa num casamento ruim. Quando se casou com o Sr. Bastos há 16 anos, ele era diferente. Ou pelo menos fingia ser. Mas o dinheiro e o poder o mudaram.
Ou talvez só tenham revelado quem ele sempre foi. Por que ela não vai embora? Para onde iria? Perguntou Lourdes com tristeza. Tem 2 filhos adolescentes. Ricardo controla todas as finanças. E ela já não tem forças para lutar. Vi como a luz nos olhos dela foi se apagando ano após ano. Mariana sentiu algo se solidificar em seu peito. Uma certeza que antes era apenas uma possibilidade nebulosa. Se Ricardo levasse adiante seu plano, não estaria apenas cometendo fraude fiscal. Estaria destruindo completamente uma família. Patrícia, que claramente já estava à beira do colapso. 2 adolescentes que perderiam não apenas o pai, mas também sua estabilidade financeira. Naquela noite, Mariana tomou uma decisão. Voltaria ao escritório, copiaria os documentos mais importantes e encontraria uma forma de expô-lo. Não por vingança, embora parte dela admitisse que a ideia de ver Ricardo enfrentar as consequências de sua crueldade lhe proporcionava certa satisfação. Obscura, mas porque era o certo, porque Patrícia merecia saber a verdade, porque aqueles adolescentes mereciam uma chance de se proteger, e porque Mariana havia passado tempo demais de sua vida se sentindo pequena e impotente. Era hora de demonstrar que o tamanho do corpo não tinha nada a ver com o tamanho da coragem. A oportunidade chegou mais rápido do que o esperado. Na quinta-feira, Ricardo anunciou que viajaria para o Rio de Janeiro durante o fim de semana para uma conferência de negócios. Patrícia e os filhos visitariam os avós maternos no interior de São Paulo. A casa estaria praticamente vazia, exceto por Dona Lourdes e Mariana. Na sexta-feira à noite, depois que todos partiram, Mariana esperou até que Lourdes se retirasse para seu quarto na edícula. O silêncio da mansão era quase opressivo, amplificando cada rangido de madeira, cada suspiro do vento contra as janelas. Com o coração batendo descontroladamente, Mariana subiu as escadas para o 3º andar. A porta do escritório estava trancada, mas Mariana havia observado onde Lourdes guardava o molho de chaves mestras. Com mãos trêmulas, abriu a porta e entrou na escuridão. Usou a lanterna do celular para navegar pelo cômodo, não se atrevendo a acender as luzes principais. Localizou o compartimento secreto e o abriu com um clique suave. As pastas continuavam lá, ordenadas meticulosamente, um arquivo completo da corrupção de Ricardo. Mariana pegou seu celular e começou a fotografar sistematicamente cada documento, cada página de números e transferências. Notas fiscais falsas de centenas de milhares de reais, contratos com empresas que não existiam, contas bancárias nas Ilhas Cayman, Suíça, Panamá. E o mais revelador, um documento detalhando o plano completo. Operação Novo Começo, chamava-se. A transferência de todos os ativos para nomes fictícios, a compra de uma propriedade nas Bahamas sob o nome de Valéria Sandoval, os voos programados para o dia 15 de março. Menos de 2 meses. Mariana fotografou tudo, suas mãos suadas mas surpreendentemente firmes. Havia algo libertador em finalmente agir, em deixar de ser a vítima passiva e tornar-se agente de mudança. Quando terminou, tinha mais de 200 fotos em seu celular. Fechou cuidadosamente o compartimento, garantindo que tudo ficasse exatamente como havia encontrado. Saiu do escritório, trancou e devolveu as chaves ao lugar. De volta ao seu quarto, conectou o celular ao seu laptop antigo e começou a transferir as imagens para um SD externo. Fez 3 cópias, uma no HD, uma na nuvem e uma num pendrive que guardou no fundo de sua mala. Mas ter a evidência era apenas o primeiro passo. O que faria com ela? A quem entregaria? E como faria isso sem expor sua própria vulnerabilidade? Mariana passou todo o fim de semana pesquisando, planejando. Estudou as leis de proteção para denunciantes. Buscou informações sobre como fazer denúncias anônimas à Receita Federal. E quanto mais pesquisava, mais clara se tornava sua estratégia. Precisava fazer 2 coisas: alertar Patrícia sobre a traição iminente de Ricardo e denunciar a fraude fiscal às autoridades. Mas tinha que fazer de forma que protegesse sua própria posição. Não podia arriscar perder o emprego antes que seu pai terminasse o tratamento. E, francamente, parte dela queria estar presente para ver o momento em que tudo desmoronasse. Na segunda-feira de manhã, Ricardo voltou do Rio de excelente humor.
Durante o café da manhã, gabava-se para Patrícia sobre os novos contatos que fizera, os negócios promissores que se abriam diante dele. Tudo está saindo perfeitamente, declarou, alheio ao olhar distante da esposa. Até março, estaremos numa posição financeira ainda mais sólida. Mariana, servindo o café, teve que conter um sorriso amargo. Até março, pensou, você estará numa cela ou fugindo como um criminoso. Mas manteve sua expressão neutra, invisível como sempre. Naquela tarde, enquanto limpava a sala de estar, Mariana encontrou Patrícia sentada no sofá olhando pela janela com expressão melancólica. A senhora Bastos tinha um álbum de fotografias no colo, imagens de dias mais felizes. Mariana, disse Patrícia de repente, você acredita em intuição? A pergunta pegou Mariana de surpresa. Senhora, aquela sensação no estômago que te diz que algo não está certo, mesmo quando você não tem provas concretas. Patrícia a olhou diretamente nos olhos. Sinto que algo está prestes a mudar, que estou parada à beira de um precipício e não sei se vou voar ou cair. Mariana sentiu um nó na garganta. Queria contar tudo naquele momento, alertá-la, protegê-la, mas ainda não era a hora. Precisava garantir que tudo estivesse no lugar antes de soltar a bomba. Acredito que a intuição existe por uma razão, Dona Patrícia, respondeu cuidadosamente, e acredito que quando algo dentro de nós grita para ficarmos alertas, devemos ouvir. Patrícia assentiu lentamente, como se aquelas palavras confirmassem algo que já sabia. Obrigada, Mariana. Você é diferente das outras funcionárias que tivemos. Há uma fortaleza em você que não é imediatamente óbvia, mas que está aí, sólida como aço. Depois que Patrícia se retirou, Mariana ficou sozinha na sala, contemplando as fotos que a patroa deixara sobre a mesa. Uma família sorrindo numa praia, crianças pequenas brincando no jardim, Ricardo e Patrícia no casamento, olhando-se com o que parecia amor genuíno. Quando exatamente tudo tinha desandado? Em que momento o homem daquelas fotos se transformara no monstro cruel que agora habitava aquela casa? Mariana sabia que estava prestes a liberar forças que mudariam vidas irreversivelmente. Parte dela temia as consequências, mas outra parte, a parte que havia crescido mais forte com cada humilhação, com cada comentário cruel, sabia que não havia volta. A roda já estava em movimento, e Ricardo Bastos estava prestes a descobrir que havia subestimado gravemente a empregada magra a quem tanto desprezava. Mariana passou os dias seguintes preparando meticulosamente seu plano. Cada movimento devia ser calculado, cada detalhe considerado. Não haveria segunda chance. Na quarta-feira à tarde, enquanto Ricardo estava numa reunião no centro de São Paulo, Mariana foi discretamente até uma lan house a algumas ruas do condomínio. Usando uma conta de e-mail criada especificamente para esse propósito, redigiu uma mensagem anônima dirigida à Receita Federal. No e-mail, anexou uma seleção cuidadosa das fotos mais incriminadoras, os documentos das empresas de fachada, as transferências suspeitas, as notas fiscais falsificadas. Não todas as evidências, apenas o suficiente para iniciar uma investigação oficial séria, suficiente para fazer perguntas que Ricardo não poderia responder. Escreveu a mensagem num tom profissional e objetivo, sem revelar sua identidade nem sua conexão com Ricardo. Simplesmente apresentava as provas como alguém preocupado com possíveis irregularidades fiscais. Antes de clicar em enviar, Mariana respirou fundo. Aquele era o ponto sem retorno. Clique. A mensagem desapareceu no éter digital, começando sua viagem rumo aos servidores da Receita. Mariana sentiu simultaneamente um peso enorme sair de seus ombros e um novo se estabelecer. Havia lançado a primeira pedra. Agora vinha a parte mais delicada, alertar Patrícia. Para isso, precisava ser ainda mais cuidadosa. Patrícia merecia saber a verdade completa sobre as intenções do marido. Mas Mariana não podia entregar diretamente os documentos sem se expor. Precisava de uma estratégia diferente. Naquela noite, de volta ao seu quarto, Mariana escreveu uma carta anônima para Patrícia. Não no computador, mas à mão, usando sua mão não dominante, à esquerda, para disfarçar a caligrafia. Foi meticulosa, escolhendo cada palavra com cuidado. Prezada senhora Bastos, começava a carta.
Escrevo isto como alguém que se preocupa com seu bem-estar e o de seus filhos. Há coisas que a senhora precisa saber sobre seu marido que afetarão dramaticamente seu futuro. A carta detalhava o plano de Ricardo, a transferência de ativos, a amante chamada Valéria, a fuga planejada para março, o fato de que Patrícia e os filhos seriam abandonados sem recursos. Mariana incluiu cópias de alguns documentos-chave que provavam suas afirmações, suficientes para que Patrícia pudesse verificar a verdade por si mesma se decidisse confrontar Ricardo ou investigar mais. Terminou a carta com um aviso. Tome precauções. Proteja seus filhos. Consulte um advogado de forma discreta. Não confie que seu marido fará a coisa certa, porque as ações dele demonstram que não tem intenção de fazê-lo. Uma amiga preocupada. Na quinta-feira de manhã, Mariana esperou até que Ricardo saísse para sua sessão de golfe matinal. Patrícia estava no jardim tomando seu café enquanto lia uma revista. Mariana sabia que a senhora Bastos tinha o hábito de deixar a bolsa no aparador do hall de entrada quando estava em casa. Era uma bolsa de couro italiana, cara e elegante, sempre perfeitamente organizada. Com o coração batendo violentamente, Mariana deslizou o envelope para dentro da bolsa de Patrícia, escondendo-o entre um lenço de seda e uma agenda. Parecia um local aleatório, como se alguém o tivesse deixado cair ali acidentalmente. Patrícia provavelmente não o encontraria até aquela noite ou no dia seguinte. O resto do dia passou numa agonia de antecipação. Mariana realizava suas tarefas no piloto automático, sua mente voando constantemente para Patrícia, para o momento em que encontraria a carta, para como reagiria. Mas também havia Ricardo, que parecia incomumente irritável naquele dia. Durante o jantar, ouviu-o gritando com alguém ao telefone em seu escritório, a voz se elevando com frustração. Algo não ia bem em seu mundo perfeito, embora Mariana não soubesse exatamente o que. A sexta-feira amanheceu com um céu cinza e ameaçador, como se o próprio universo soubesse que uma tempestade se aproximava. Mariana levantou-se cedo, preparou o café com as mãos trêmulas e esperou. Patrícia desceu para o café mais tarde do que o habitual e Mariana notou imediatamente que algo havia mudado. Os olhos da senhora Bastos estavam vermelhos, inchados, como se tivesse passado a noite chorando. Mas também havia algo mais em sua expressão. Uma dureza que Mariana nunca vira antes. Uma determinação férrea sob o verniz de civilidade. Bom dia, Mariana, disse Patrícia com voz controlada, embora tremesse levemente. Bom dia, dona Patrícia. Café? Por favor. Mariana serviu o café, consciente de cada movimento, cada respiração. Será que Patrícia sabia que fora ela quem colocara a carta? Ou acreditava genuinamente que era de uma fonte externa? Ricardo apareceu momentos depois, checando o celular com expressão concentrada. Não parecia notar atenção na esposa, ou se notava, não se importava. Tenho que ir ao Rio novamente, anunciou sem levantar a vista. Surgiu algo com os investidores alemães. Ficarei fora até terça. Que conveniente, murmurou Patrícia tão baixo que Ricardo quase não ouviu. O que disse? Nada, querido, tenha uma boa viagem. O sorriso que Patrícia dirigiu ao marido era gelado, um esgar que não chegava aos olhos. Ricardo, absorto em seu telefone, não notou. Terminou seu café rapidamente e saiu, deixando para trás um rastro de colônia cara e mentiras não ditas. No momento em que a porta principal se fechou atrás de Ricardo, Patrícia virou-se para Mariana. Seus olhos se encontraram, e naquele olhar passou um entendimento silencioso. Patrícia sabia. Não sabia especificamente que Mariana fora a fonte da informação, mas sabia que alguém naquela casa tentara ajudá-la. Mariana, disse Patrícia lentamente, você acredita que as pessoas mudam? Ou simplesmente revelam quem sempre foram? Mariana escolheu suas palavras cuidadosamente. Acredito que às vezes as máscaras caem, senhora, e vemos as pessoas por quem elas realmente são, não por quem fingiam ser. Patrícia assentiu, como se aquela resposta confirmasse algo profundo dentro dela. Obrigada, Mariana, por tudo. Não era uma confirmação explícita, mas ambas sabiam o que aquelas palavras significavam. O jogo havia mudado. Patrícia estava acordada, alerta, preparada. E Ricardo Bastos, voando felizmente para o Rio sem saber de nada,
Estava prestes a entrar na tempestade perfeita de sua própria criação. O fim de semana passou numa estranha suspensão temporal. Ricardo estava no Rio, supostamente fechando negócios, mas provavelmente com Valéria. Patrícia permanecia na mansão, incomumente quieta, mas com uma energia nova pulsando sob sua compostura exterior. Mariana podia sentir a tensão no ar, espessa como neblina. Na segunda-feira de manhã, Patrícia fez algo surpreendente. Chamou Mariana ao seu quarto privado, um santuário ao qual as empregadas raramente eram convidadas. O quarto era elegante, mas surpreendentemente simples, decorado em tons suaves de creme e azul pálido. Sobre a cama havia documentos espalhados, extratos bancários, papéis legais, cópias, de tudo o que Mariana incluíra na carta anônima. "Sente-se, Mariana", disse Patrícia, apontando para uma poltrona junto à janela. Mariana obedeceu, o coração batendo forte. Teria sido descoberta? Estaria em apuros? "Não se preocupe", continuou Patrícia, como se pudesse ler sua mente. "Você não está encrencada. Na verdade, acho que te devo mais do que jamais poderei expressar." Mariana engoliu em seco, sem saber o que dizer. "Recebi informações." Patrícia escolheu as palavras com cuidado, que abriram meus olhos sobre a verdadeira natureza do meu casamento. Passei o fim de semana consultando discretamente um advogado amigo da minha família, um advogado que o Ricardo não conhece. Patrícia sentou-se na beira da cama, segurando um dos documentos com mãos que já não tremiam. "Meu advogado me diz que se o que esses documentos mostram for verdade, Ricardo está cometendo fraude fiscal em grande escala. E que se ele planejava nos abandonar como sugerem estes papéis." A voz dela falhou, momentaneamente. "Eu teria que agir rápido para proteger meus filhos e a mim." "O que a senhora vai fazer?" perguntou Mariana, esquecendo por um momento de manter sua distância profissional. Patrícia a olhou diretamente, e Mariana viu em seus olhos algo que nunca tinha visto antes. Fogo. "Vou lutar. Vou proteger meus filhos. E vou garantir que o Ricardo enfrente as consequências das ações dele." Havia uma resolução na voz de Patrícia, que era bela em sua ferocidade. A mulher frágil e apagada que Mariana conhecera estava se transformando diante de seus olhos em alguém completamente diferente. Ou talvez, pensou Mariana, estivesse simplesmente voltando a ser quem era, antes que anos de casamento com Ricardo corroessem seu espírito. "Preciso te pedir um favor", continuou Patrícia. "Preciso que, se você vir mais alguma coisa, qualquer coisa que possa me ajudar a proteger os interesses dos meus filhos, me avise. Não precisa dizer como obteve a informação. Apenas me ajude a manter os olhos abertos." "Claro, dona Patrícia." Patrícia sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. "Me chame de Patrícia. Acho que já superamos as formalidades, não acha?" Naquela mesma segunda-feira à tarde, enquanto Mariana limpava o hall de entrada, o interfone tocou. Era incomum. Visitantes esperados sempre eram anunciados pela portaria. Mariana atendeu e autorizou a entrada após a confirmação. Ao abrir a porta, deparou-se com 2 homens de terno, sérios e formais. "Boa tarde", disse o mais velho, mostrando um distintivo. "Somos auditores da Receita Federal. Precisamos falar com o senhor Ricardo Bastos." O coração de Mariana deu um salto. Tão cedo. Não esperava que agissem tão rapidamente. "O senhor Bastos não está em casa no momento", respondeu, mantendo-se o mais calma possível. "Retornará amanhã de uma viagem de negócios." "Entendo." O auditor tirou um cartão. "Por favor, entregue isto a ele quando retornar. É importante que ele entre em contato conosco o mais rápido possível. Temos algumas perguntas sobre certas irregularidades em suas declarações fiscais." "Claro." Mariana pegou o cartão com mãos que esperava não estarem tremendo visivelmente. "Entregarei assim que ele chegar." Os auditores foram embora, e Mariana fechou a porta, encostando-se nela enquanto tentava processar o que acabara de acontecer. Tinha funcionado. A denúncia fora levada a sério. As rodas da justiça, lentas mas inexoráveis, haviam começado a girar. Patrícia apareceu no topo da escada. "Quem?" "Eram auditores fiscais", respondeu Mariana. "Procuravam o Sr. Bastos." A expressão que cruzou o rosto de Patrícia foi complexa, uma mistura de satisfação sombria, medo e determinação renovada. "Então, está acontecendo", murmurou,
mais para si mesma do que para Mariana. As mentiras finalmente estão sendo expostas. Naquela noite, Mariana mal conseguiu dormir. Ficou acordada, olhando para o teto, pensando em tudo o que havia colocado em movimento. Esperava sentir triunfo, ou, pelo menos, satisfação. Mas o que sentia era mais complexo. Uma mistura de alívio, apreensão e a sensação vertiginosa de ter cruzado um limiar do qual não havia retorno. Em algum lugar do Rio de Janeiro, Ricardo Bastos dormia, alheio à tempestade que se formava sobre sua cabeça, alheio ao fato de que a empregada magra a quem humilhara sistematicamente fora o catalisador de sua queda. Mariana pensou em seu pai no hospital, lutando sua própria batalha. Pensou em todas as vezes que quis desistir, largar o emprego, fugir das humilhações constantes. Mas resistira, e essa resistência estava prestes a revelar seu verdadeiro valor. A terça-feira chegaria logo, Ricardo voltaria, e então começaria o verdadeiro espetáculo. Mariana só esperava estar preparada para o que viria depois. Ricardo Bastos retornou na terça-feira à tarde com o humor radiante de quem acredita ter o mundo no bolso. Entrou pela porta principal, carregando uma maleta de couro e assobiando uma melodia, completamente alheio ao fato de que seu universo estava prestes a implodir. "Patrícia", chamou. "Trouxe aquele perfume que você gosta do Free Shop." Sua voz ressoava com uma falsidade tão óbvia que Mariana, observando do corredor, se perguntou como Patrícia havia suportado anos daquelas mentiras transparentes. Patrícia desceu as escadas com expressão cuidadosamente neutra, pegou o pacote que Ricardo oferecia e murmurou um agradecimento mecânico. "Senhor Bastos", interveio Mariana, sua voz mais firme do que esperava. "Vieram uns auditores enquanto o senhor estava fora. Deixaram isto." Entregou-lhe o cartão. Ricardo o pegou distraidamente, ainda sorrindo, e leu. Mariana observou fascinada como a cor drenava lentamente de seu rosto, como tinta se diluindo na água. Seus olhos moviam-se rapidamente sobre as palavras impressas, lendo e relendo, como se não pudesse acreditar no que via. "Receita Federal", murmurou. "Deve ser algum erro burocrático." Mas sua voz carecia de convicção. Suas mãos tremiam levemente enquanto guardava o cartão no bolso. Patrícia o observava com uma expressão impenetrável, mas Mariana notou o mais leve esboço de um sorriso nos cantos de seus lábios. "Tenho certeza de que não é nada importante", disse Patrícia com doçura venenosa. "Afinal, todos os seus assuntos financeiros estão perfeitamente em ordem, não é, querido?" Ricardo a olhou com desconfiança repentina, como se pela primeira vez em anos realmente visse sua esposa. "Claro que estão em ordem", respondeu bruscamente. "Tenho os melhores contadores de São Paulo." Retirou-se imediatamente para seu escritório, fechando a porta com mais força do que o necessário. Mariana e Patrícia trocaram um olhar fugaz antes que a senhora da casa subisse novamente as escadas, a caixa de perfume ainda fechada em suas mãos. Durante as horas seguintes, Mariana pôde ouvir Ricardo fazendo telefonemas frenéticos de seu escritório. Sua voz, normalmente tão segura e autoritária, soava cada vez mais tensa, mais desesperada. Ligava para seu advogado, para seu contador, para contatos influentes. Cada conversa parecia deixá-lo mais agitado que a anterior. Na hora do jantar, Ricardo estava pálido e suando frio. Mal tocou na comida, empurrando o filé mignon pelo prato, enquanto seus olhos se moviam nervosamente, como os de um animal encurralado procurando uma saída. "Está tudo bem, querido?" perguntou Patrícia com inocência calculada. "Você parece preocupado." "Estou bem", retrucou Ricardo. "Só alguns assuntos de negócios que se exigem atenção. Nada sério, espero." "Eu disse que estou bem, Patrícia." O silêncio que se seguiu foi tenso, carregado de eletricidade. Mariana servia o segundo prato, movendo-se como um fantasma ao redor da mesa, mas sentindo cada olhar, cada palavra não dita que passava entre o casal. Foi então que o celular de Ricardo tocou. Ele olhou para a tela e seu rosto ficou, se possível, ainda mais pálido. Levantou-se bruscamente da mesa. "Tenho que atender", resmungou, saindo da sala de jantar a passos largos. Patrícia e Mariana ficaram sozinhas. Patrícia tomou um gole de vinho, seus olhos brilhando com algo que se parecia
perigosamente com triunfo. As paredes estão se fechando, murmurou Patrícia, mais para si mesma do que para Mariana. Posso sentir. Mariana não respondeu, mas seu coração batia forte. Aquilo estava acontecendo mais rápido do que antecipara. A máquina burocrática, normalmente tão lenta no Brasil, parecia ter acelerado seu ritmo com este caso particular. Talvez porque as cifras eram tão grandes, as irregularidades tão flagrantes que não podiam ser ignoradas. Ricardo não voltou para terminar o jantar. Mariana ouviu a porta de seu escritório bater, seguida pelo som de gavetas abrindo e fechando freneticamente. Estava procurando algo. Provavelmente os documentos originais, verificando se continuavam onde os havia escondido. O que Ricardo não sabia era que as cópias já estavam nas mãos das autoridades. E de Patrícia. Os originais já não importavam. Mas, tarde naquela noite, enquanto Mariana limpava a cozinha, ouviu vozes alteradas vindo do segundo andar. Ricardo e Patrícia estavam discutindo, embora não pudesse distinguir as palavras exatas. O tom era suficiente. Acusatório, defensivo, cheio de anos de ressentimento finalmente liberado. Dona Lourdes entrou na cozinha, balançando a cabeça com expressão preocupada. Não ouvia o patrão e a patroa brigarem assim há anos, comentou. Algo grande está acontecendo, menina. Posso sentir nos meus ossos. Às vezes as coisas precisam quebrar completamente antes de poderem ser consertadas, respondeu Mariana, surpresa pela sabedoria em suas próprias palavras. Ou permanecer quebradas para sempre, acrescentou Lourdes sombriamente. Nem tudo o que se quebra tem conserto. Mariana sabia que a governanta tinha razão. O casamento de Ricardo e Patrícia estava além do reparo, mas talvez isso não fosse algo ruim. Talvez fosse necessário que algumas coisas morressem para que outras pudessem nascer. Naquela noite, deitada em sua cama pequena, Mariana ouviu o som de um motor arrancando. Levantou-se e olhou por sua janela minúscula, a tempo de ver a Mercedes de Ricardo, saindo em alta velocidade pela entrada do condomínio. As luzes traseiras desapareceram na escuridão e Mariana se perguntou se ele estava fugindo, se o pânico finalmente o vencera. Mas não. No dia seguinte, descobriria que Ricardo simplesmente tinha ido ver seu advogado no meio da noite, desesperado para encontrar uma forma de sair da confusão em que se metera. O que Ricardo ainda não compreendia era que não havia saída. A teia que ele mesmo tecera com suas mentiras e fraudes agora se fechava ao redor dele, cada fio mais forte que aço. E Mariana, a empregada magra que ele desprezara e humilhara, era quem havia puxado o primeiro fio que desmoronaria todo o seu império de falsidades. Os dias seguintes transcorreram numa espiral descendente de tensão crescente. Ricardo tornou-se errático, oscilando entre a paranoia obsessiva e explosões de raiva. Demitia funcionários sem motivo aparente, apenas para recontratá-los horas depois. Passava horas trancado em seu escritório, falando em voz baixa ao telefone ou olhando documentos com olhos vidrados. Mariana havia se tornado um alvo particular de sua frustração, como se subconscientemente sentisse que ela tinha algo a ver com sua desgraça iminente, embora seu ego não lhe permitisse acreditar que alguém tão insignificante pudesse representar uma ameaça real. Mariana, latiu ele numa manhã de quinta-feira enquanto ela limpava o hall. Você entrou no meu escritório? Mariana levantou a vista, seu coração batendo acelerado, mas seu rosto cuidadosamente neutro. Apenas quando sou designada para limpá-lo, Sr. Bastos. Por que a pergunta? Porque algo não está certo, resmungou ele, mais para si mesmo do que para ela. Algo foi movido. Patrícia apareceu no topo da escada, observando a cena com interesse, apenas dissimulado. Ricardo, querido, você está paranoico. Talvez devesse falar com alguém sobre seu estresse. Um terapeuta, talvez. Ricardo a fuzilou com o olhar. Não preciso de um maldito terapeuta. O que preciso é que as pessoas parem de bisbilhotar meus assuntos. Então, talvez devesse garantir que seus assuntos não fossem tão interessantes, respondeu Patrícia com uma doçura que não enganava ninguém. A cor subiu ao rosto de Ricardo, e por um momento Mariana pensou que ele ia explodir. Mas então seu telefone tocou. Novamente,
e a cor drenou de seu rosto quando viu o número. Atendeu com voz trêmula. Sim, sou Ricardo Bastos. Amanhã? Mas eu... Sim, entendo. Estarei lá. Desligou e ficou parado no meio do hall, olhando fixamente para o telefone como se fosse uma cobra venenosa. Problemas, querido? Perguntou Patrícia. Tenho que ir aos escritórios da Receita Federal amanhã, respondeu Ricardo, a voz apenas um sussurro, para uma entrevista preliminar sobre certas irregularidades. Tenho certeza de que será apenas uma formalidade, disse Patrícia, embora o brilho em seus olhos sugerisse que sabia exatamente o contrário. Naquela tarde, enquanto Mariana tirava o pó na biblioteca, Patrícia entrou silenciosamente e fechou a porta atrás de si. Mariana, preciso te perguntar uma coisa, disse em voz baixa, e preciso que seja completamente honesta comigo. Mariana sentiu o estômago contrair. Teria chegado finalmente o momento do confronto? Claro, se... Patrícia, foi você quem enviou aquela carta? Os documentos? Não havia acusação na voz de Patrícia, apenas curiosidade genuína. Mariana considerou mentir, negar tudo, mas olhando nos olhos de Patrícia, cansados, mas agora cheios de uma nova esperança, não conseguiu. Sim, admitiu em voz baixa. Encontrei os documentos por acidente enquanto limpava. E quando vi o que ele planejava fazer com a senhora e seus filhos, não pude ficar calada. Patrícia assentiu lentamente, como se isso confirmasse algo que já suspeitava. E a denúncia? A Receita. Fui eu também. Para a surpresa de Mariana, Patrícia sorriu. Não um sorriso pequeno e educado, mas um sorriso amplo e genuíno que iluminou todo o seu rosto. Obrigada, disse simplesmente. Obrigada por ter a coragem que eu não tive durante anos. Obrigada por proteger meus filhos quando o próprio pai planejava abandoná-los. Mas eu poderia perder meu emprego, observou Mariana, a realidade finalmente assentando sobre ela. Quando o Ricardo descobrir que fui eu, ele não. Descobrirá que foi você, interrompeu Patrícia com firmeza, porque vou garantir que ele não tenha oportunidade. Além disso, acrescentou com um sorriso torto, algo me diz que muito em breve Ricardo não terá poder para demitir ninguém. A noite antes da reunião de Ricardo com a Receita Federal, a tensão na mansão era tão espessa que poderia ser cortada com uma faca. Ricardo não desceu para jantar, permanecendo trancado em seu escritório. Mariana podia ouvi-lo falando ao telefone, sua voz alternando entre súplicas desesperadas e ameaças furiosas. Patrícia jantou sozinha na grande sala de jantar, comida que mal tocou, enquanto olhava pensativamente pela janela para os jardins escurecidos. Os adolescentes, Sofia e Miguel, haviam sido enviados para a casa dos avós no interior até que as coisas se acalmassem, uma decisão que Patrícia tomara sabiamente para protegê-los da implosão familiar iminente. Mariana, disse Patrícia de repente, sente-se comigo um momento. Mariana hesitou, mas obedeceu, sentando-se nervosamente do outro lado da longa mesa. Tenho pensado muito nestes últimos dias, começou Patrícia, em como cheguei aqui, a este ponto da minha vida. Casei com o Ricardo quando era jovem e ingênua. Achei que dinheiro e segurança eram a mesma coisa que felicidade. Tomou um gole de vinho, os olhos distantes com as lembranças. No começo foi bom, ou pelo menos ele era bom em fingir que era bom. Mas o dinheiro o mudou, o poder o mudou, ou talvez só tenha revelado quem ele era realmente. Começou a olhar para outras mulheres, a ser cruel com as pessoas que considerava inferiores. E eu me tornei cúmplice pelo meu silêncio. Não é culpa da senhora, disse Mariana suavemente. Não completamente, corrigiu Patrícia. Mas também não sou inocente. Vi como ele tratava as funcionárias. Você. E não fiz nada até perceber que ele planejava nos destruir também. Isso me faz, não sei, covarde? Egoísta? Humana, respondeu Mariana. Apenas humana. Patrícia sorriu tristemente. Você é sábia para sua idade. E mais forte do que aparenta. Ricardo te subestimou gravemente. Acho que essa será a maior lição dele nisso tudo. Que o valor e a força não têm nada a ver com o tamanho do corpo ou a conta bancária. No andar de cima, o som de algo se quebrando fez com que ambas as mulheres olhassem para o teto. Ricardo, aparentemente,
estava perdendo seu lendário controle. Amanhã tudo vai mudar, murmurou Patrícia. De uma forma ou de outra, tudo será diferente depois de amanhã. Mariana assentiu, sentindo o peso daquelas palavras. Amanhã as mentiras seriam expostas, as máscaras cairiam, e Ricardo Bastos descobriria que havia construído seu império sobre a areia e que a maré finalmente havia chegado. A manhã seguinte amanheceu cinza e fria, o céu pesado com nuvens típicas da garoa paulistana. Ricardo desceu as escadas às 7 em ponto, vestido com seu terno mais caro, sua armadura de empresário de sucesso cuidadosamente no lugar. Mas Mariana, servindo seu café, notou os detalhes que traíam seu pânico interior. As mãos que tremiam levemente, as olheiras escuras sob os olhos, a forma como seus dedos tamborilavam nervosamente na mesa. "Seu café, Sr. Bastos", disse Mariana com voz monótona. Ricardo a olhou e, por um momento, algo estranho cruzou seu rosto. Era suspeita? Ou simplesmente paranoia generalizada? Pegou a xícara sem dizer palavra, bebendo o líquido preto sem saborear, os olhos fixos em algum ponto distante. Patrícia apareceu momentos depois, impecavelmente vestida num terninho branco que lhe dava um ar de força serena. "Pronto para a sua reunião?" perguntou com tom neutro. "Não é grande coisa", resmungou Ricardo, embora sua voz carecesse de convicção. "Só alguns mal-entendidos burocráticos que meu advogado esclarecerá rapidamente." "Claro", respondeu Patrícia, sentando-se. "Tenho certeza de que tudo se resolverá, de uma forma ou de outra." Ricardo saiu 20 minutos depois, dirigindo sua Mercedes rumo ao centro de São Paulo com a postura rígida de um homem indo para sua própria execução. Mariana e Patrícia o observaram da janela da sala de jantar até que o carro desaparecesse pelo caminho. "E agora esperamos", disse Patrícia suavemente. As horas que se seguiram foram as mais longas que Mariana já experimentara. Realizava suas tarefas mecanicamente, mas sua mente estava em outro lugar, imaginando a cena nos escritórios da Receita Federal. Os auditores confrontando Ricardo com as evidências. O rosto dele passando do desdém arrogante para a compreensão aterrorizante, enquanto percebia que não havia saída. Patrícia passou a manhã na biblioteca, aparentemente lendo, mas Mariana notava como seus olhos ficavam fixos na mesma página durante minutos sem se mover, esperando. Ambas esperando o momento em que a bomba finalmente explodiria. A ligação chegou às 3 da tarde. O telefone de Patrícia tocou e seu rosto ficou pálido ao ver o número. "É meu advogado", murmurou, atendendo. "Sim, diga, sério, entendo. E as implicações legais?" "Certo. Sim, prossiga com tudo. Quero o divórcio iniciado imediatamente e a ordem de proteção sobre os bens conjugais." "Obrigada, Javier." Desligou e ficou imóvel por um momento, processando. Então, lentamente, um sorriso começou a se formar em seus lábios. A Receita Federal congelou todas as contas do Ricardo, anunciou. "Estão iniciando uma investigação formal por fraude fiscal, lavagem de dinheiro e evasão de divisas." Meu advogado diz que as evidências são avassaladoras. Ricardo pode enfrentar anos de prisão. Mariana sentiu uma mistura complexa de emoções. Alívio, sim, mas também uma estranha tristeza por como tudo havia chegado a esse ponto. Não sentia pena de Ricardo, que causara isso com suas próprias ações, mas sim pelo desperdício de tudo. O potencial desperdiçado, a família destruída, as vidas arruinadas pela ganância e arrogância. "Como a senhora se sente?" perguntou Mariana. Patrícia considerou a pergunta cuidadosamente. "Livre", respondeu finalmente. "Pela primeira vez em anos me sinto livre. Apavorada, sim. O futuro é incerto, mas livre." Ricardo voltou para a mansão às 6 da tarde. O homem que saiu da Mercedes não se parecia em nada com aquele que partira de manhã. Seu terno estava amassado, a gravata frouxa, o cabelo despenteado. Mas o mais impactante era seu rosto. Cinza, demacrado, os olhos de alguém que acaba de ver sua vida desmoronar. Entrou pela porta principal cambaleando e encontrou Patrícia esperando-o no hall. Mariana observava da distância segura da cozinha, mas podia ouvir cada palavra. "Patrícia, eu preciso te explicar." "Não precisa explicar nada."
interrompeu Patrícia com voz firme. Já dei entrada no divórcio. Meu advogado entrará em contato com o seu, ou com seu advogado criminalista. Suponho que agora vai precisar de um desses também. Você... A voz de Ricardo era uma mistura de incredulidade e fúria. Você fez isso comigo? Foi você quem deu a informação a eles? Alguém fez, respondeu Patrícia com calma. Alguém que viu seus planos de fugir com sua amante e abandonar sua família sem um centavo. Alguém que decidiu que era hora de você enfrentar as consequências de suas ações. Ricardo olhou ao redor freneticamente, seus olhos pousando em Mariana, que observava da porta da cozinha. Você, sibilou, apontando para ela com o dedo trêmulo. Foi você, não foi? A pequena espiã, a ratazana infiltrada na minha casa. Mariana sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão calma. Aquele era o momento que temera e antecipara em igual medida. Não sei do que o senhor está falando, Sr. Bastos. Mentirosa! Ricardo avançou em direção a ela, mas Patrícia se interpôs rapidamente. Não se atreva a tocar nela, advertiu Patrícia, a voz dura como aço. Não se atreva a culpar a Mariana pela sua própria ganância e estupidez. Você construiu este desastre, Ricardo. Você e mais ninguém. Essa empregadinha insignificante... Ricardo tremia de raiva impotente. Me destruiu. Não, corrigiu Patrícia. Você se destruiu. Mariana, se é que foi ela, simplesmente garantiu que a verdade viesse à tona. Há uma diferença. Ricardo abriu a boca para responder, mas naquele momento seu telefone tocou. Olhou para a tela e toda a cor drenou de seu rosto novamente. É meu advogado, sussurrou. Atendeu com mão trêmula, ouvindo durante longos minutos sem falar. Seu rosto passava por uma gama completa de emoções. Choque, terror, negação e, finalmente, uma espécie de resignação desesperada. Entendo, disse finalmente com voz quebrada. Sim, estarei lá. Desligou e ficou parado no centro do hall, um homem completamente destroçado. Os jornais terão a história amanhã, anunciou com voz oca. Empresário proeminente sob investigação por fraude massiva. Minha reputação, minha empresa, tudo acabou. Você colhe o que planta, disse Patrícia, sem um pingo de simpatia. Agora, pegue o que precisa no seu escritório. Você ficará num hotel até que os procedimentos do divórcio sejam resolvidos. Não é bem-vindo nesta casa. Ricardo a olhou como se não a reconhecesse, como se a mulher submissa que ele tomara como garantida durante anos tivesse se transformado numa estranha. Patrícia, vá embora, Ricardo, antes que eu chame a segurança do condomínio. E diante da incredulidade de Mariana, Ricardo Bastos, o homem que governara aquela casa como um tirano, que humilhara e desprezara a todos que considerava inferiores, virou-se e subiu as escadas com os ombros caídos, derrotado por completo. Mariana e Patrícia ficaram no hall em silêncio. Finalmente, Patrícia virou-se para Mariana com lágrimas brilhando nos olhos, mas com um sorriso nos lábios. Obrigada, sussurrou. Obrigada por me dar a força para ver a verdade. Obrigada por salvar meus filhos de um futuro de abandono e vergonha. Só fiz o que era certo, respondeu Mariana simplesmente. Não, corrigiu Patrícia. Você fez o que era corajoso. E isso é muito mais raro. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade frenética. Advogados iam e vinham, a imprensa acampava fora dos portões do condomínio e a história da fraude massiva de Ricardo Bastos dominava as manchetes dos jornais econômicos. O rei da sonegação chamavam-no, o milionário de papelão. Ricardo havia se mudado para um hotel modesto, todos os seus bens congelados, sua reputação em ruínas. Os investidores alemães haviam retirado seus fundos. Os sócios comerciais distanciavam-se publicamente. A empresa que construíra durante 20 anos desmoronava como um castelo de cartas. Para Patrícia, era um período de transformação notável. Mariana havia, a cada dia, tornar-se mais forte, mais segura, mais parecida com quem provavelmente fora, antes que anos de casamento com Ricardo corroessem seu espírito. Consultava advogados, protegia os interesses de seus filhos, tomava decisões difíceis com clareza renovada. Numa tarde, uma semana depois da explosão, Patrícia chamou Mariana à biblioteca.
Sente-se, por favor, indicou apontando para o sofá de couro. Preciso falar com você sobre algo importante. Mariana sentou-se nervosa. Teria chegado finalmente o momento da demissão? Primeiro, começou Patrícia, quero que saiba que não apenas agradeço o que fez. Eu te admiro por isso. Você teve a coragem de agir quando outros, inclusive eu, por tempo demais, permanecemos em silêncio. Eu só... Deixe-me terminar, interrompeu Patrícia suavemente. Tenho pensado muito sobre o futuro. Meus advogados me garantem que, apesar dos crimes do Ricardo, a lei me protege. Os bens que estão em meu nome e no das crianças estão seguros. A casa, certas contas, os investimentos que fiz por conta própria. Não serei rica como era com o Ricardo, mas ficaremos bem. Fez uma pausa, estudando o rosto de Mariana. O que me leva a você? Sei que veio para cá por necessidade, para pagar o tratamento médico do seu pai. E sei que tolerou abusos e humilhações terríveis, porque não tinha outra opção. Mariana sentiu um nó na garganta. Agora você tem opções, continuou Patrícia. Quero te dar uma compensação generosa por tudo o que suportou. E além disso, falei com um amigo que dirige uma importante firma de contabilidade na Avenida Paulista, a Gonçalves em Associados. Contei a ele sobre você, sobre sua formação técnica, sobre sua inteligência e sua integridade. Ele está disposto a te entrevistar para um cargo júnior. Mariana piscou, incapaz de processar as palavras. Mas eu não tenho experiência profissional na área. Você tem algo mais valioso que experiência, respondeu Patrícia. Tem caráter e princípios, e uma mente capaz de desvendar fraudes complexas que enganaram contadores experientes durante anos. Tirou um envelope da gaveta da escrivaninha. Aqui tem 3 meses de salário como compensação e uma carta de recomendação que não deixa dúvidas sobre sua capacidade e sua integridade. O resto depende de você. Mariana pegou o envelope com mãos trêmulas, sentindo o peso do que significava. Liberdade, oportunidade, um novo começo. Não sei o que dizer. Diga que vai tentar, sugeriu Patrícia. Diga que não deixará a crueldade do Ricardo definir seu futuro. Diga que construirá uma vida que valha a pena viver. As lágrimas finalmente escaparam, rolando pelas bochechas de Mariana. Mas não eram lágrimas de tristeza ou dor. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de esperança pela primeira vez em anos. Eu vou tentar, sussurrou. Prometo. Naquela noite, Mariana visitou seu pai no hospital. Levava boas notícias. O tratamento fora bem sucedido. Os médicos estavam otimistas. Com mais alguns meses de terapia e medicação, ele poderia voltar para casa. Minha filha, disse seu pai, a voz fraca, mas os olhos brilhantes. Sempre soube que você era forte, mas não sabia o quão forte até agora. Mariana lhe contara tudo. As humilhações, a descoberta, a decisão de agir. Seu pai a escutara em silêncio, assentindo, o rosto refletindo, de orgulho e preocupação em partes iguais. Fiz o certo, pai, me perguntou Mariana. Às vezes me pergunto se deveria ter ficado calada, se deveria ter deixado o Ricardo seguir com o plano dele. Escute bem, Mariana, disse seu pai, pegando a mão dela com a sua. Ainda fraca, mas firme. Guardar silêncio diante da injustiça nunca é a resposta certa. Talvez seja a mais segura, a mais fácil, mas não a certa. Mas eu arruinei a vida dele. Não, minha menina. Ele arruinou a própria vida com as decisões dele. Você simplesmente garantiu que ele enfrentasse as consequências dessas decisões. Há uma diferença enorme. Mariana ficou sentada ao lado da cama do pai durante horas, falando do futuro, de sua nova oportunidade de trabalho, de como usariam a compensação de Patrícia para terminar o tratamento e se estabelecer num apartamento pequeno, mas digno, de como, pela primeira vez em anos, o futuro não parecia uma sucessão interminável de dívidas e desespero, mas um horizonte cheio de possibilidades. Quando finalmente saiu do hospital naquela noite, a garoa fina de São Paulo começara a cair. Mas Mariana não correu para se abrigar. Caminhou devagar, deixando que a água lavasse os últimos resíduos de dor e humilhação que carregara durante meses. Havia enfrentado um monstro e vencido. Não com violência ou vingança, mas com a verdade. E isso, pensou enquanto caminhava pela calçada molhada,
era a vitória mais doce de todas, porque Ricardo Bastos pensara que podia quebrá-la com suas palavras cruéis e seu desprezo. Pensara que sua magreza física era sinal de fraqueza, mas aprendera tarde demais que a verdadeira fortaleza não tem nada a ver com o tamanho do corpo, tem a ver com o tamanho do coração. E o de Mariana, descobriu, era imenso. As semanas que se seguiram trouxeram mudanças sísmicas. A investigação sobre Ricardo aprofundava-se, revelando camada após camada de fraude e engano. A mídia acompanhava a história com avidez, cada nova descoberta mais escandalosa que, a anterior. Valéria, a amante, apareceu brevemente nas manchetes quando tentou vender sua história a uma revista de fofocas, mas desapareceu rapidamente da vista pública quando seu próprio papel no esquema de Ricardo começou a ser investigado. Mariana havia cumprido seu aviso prévio, seguindo o protocolo adequado apesar das circunstâncias extraordinárias. Patrícia insistira que não era necessário, mas Mariana queria fazer tudo corretamente. Queria fechar esse capítulo de sua vida com dignidade. Seu último dia na mansão chegou numa sexta-feira cinzenta de fevereiro. Mariana havia empacotado seus poucos pertences, pronta para se mudar para o pequeno apartamento que alugara perto do hospital onde seu pai continuava se recuperando. Segunda-feira, começaria seu novo trabalho na firma de contabilidade, uma possibilidade que ainda a enchia de uma mistura de emoção e terror. Dona Lourdes a abraçou com lágrimas nos olhos. "Você vai fazer grandes coisas, menina", sussurrou a governanta. "Sempre. Soube. Havia algo especial em você desde o primeiro dia. Se cuide, Dona Lourdes. E obrigada por tudo." "Não, obrigada a você. Deu a esta casa algo que não tinha há anos. Justiça." Patrícia estava esperando no hall, e quando Mariana desceu com sua mala, a senhora da casa se aproximou com um sorriso caloroso. "O motorista está pronto para te levar", disse. "E lembre-se, se algum dia precisar de algo, o que for, você tem meu número." A senhora foi mais generosa do que eu jamais mereci. "Você está errada", corrigiu Patrícia. "Você merece tudo isso e muito mais." Demonstrou ter mais integridade no seu dedo mindinho do que a maioria das pessoas que conheço no corpo inteiro. Abraçaram-se, duas mulheres de mundos diferentes, unidas por circunstâncias extraordinárias. Quando se separaram, ambas tinham lágrimas nos olhos. "O que a senhora vai fazer agora?" perguntou Mariana. "Reconstruir", respondeu Patrícia com determinação. "Terminar o divórcio. Proteger meus filhos. Talvez voltar para a faculdade e terminar o curso que abandonei quando me casei. Me reinventar. A senhora será maravilhosa", disse Mariana com sinceridade. "E você também." No caminho para o apartamento, Mariana recebeu uma mensagem de texto de um número desconhecido. Seu coração deu um salto quando viu quem era. Ricardo. "Espero que esteja feliz com o que fez", dizia a mensagem. "Destruiu a vida de um homem. Sente orgulho?" Mariana considerou não responder. Mas então, pensando em todas as vezes que guardara silêncio, todas as humilhações que suportara sem dizer palavra, decidiu que merecia a última palavra. Escreveu cuidadosamente: "Não destruí sua vida, Sr. Bastos. O senhor fez isso com suas próprias decisões. Eu apenas garanti que a verdade viesse à tona. E sim, estou orgulhosa de ter tido a coragem de fazer o certo mesmo quando era difícil. Espero que um dia entenda que ações têm consequências e que não importa quão rico ou poderoso seja, o senhor não está acima da lei ou da decência básica." Enviou a mensagem e depois bloqueou o número. Não precisava saber o que mais Ricardo teria a dizer. Seu capítulo com ele estava encerrado. O apartamento era pequeno, mas iluminado, com janelas grandes que deixavam entrar o sol da tarde. Não tinha muito. Apenas um sofá usado que comprara num bazar, uma mesa pequena, uma cama, mas era dela, pago com seu próprio dinheiro, honestamente ganho. E isso o tornava mais valioso que todos os luxos da mansão de Ricardo. Naquela noite, Mariana cozinhou um jantar simples: macarrão com molho de tomate, pão fresco, uma salada. Comida modesta, mas comida que desfrutou plenamente, sem o peso da humilhação esmagando seu apetite. Depois de jantar, sentou-se junto à janela com uma xícara de chá, olhando as luzes de São Paulo piscando à distância. Pensou na jornada que a trouxera até ali,
Da menina doente que lutava por cada respiração, a jovem que perdera sua educação para cuidar do pai, a empregada doméstica humilhada diariamente, até o... Quê? Uma heroína? Não, decidiu. Não era uma heroína. Era simplesmente alguém que fizera o certo quando a oportunidade se apresentou. Alguém que escolhera a verdade sobre a segurança, a justiça sobre a conveniência. Seu telefone tocou. Era Patrícia. Só liguei para ter certeza de que chegou bem, disse. E para te dizer que acabei de ver as notícias. Ricardo aceitou um acordo com a promotoria. Admitirá a culpa em troca de uma pena reduzida. 5 anos provavelmente cumprirá 3 com bom comportamento. Como a senhora se sente sobre isso? Perguntou Mariana. Aliviada, admitiu Patrícia. Parte de mim ainda lembra do homem que conheci há 20 anos, ou pelo menos o homem que fingia ser. Mas aquele homem, se é que existiu realmente, morreu há muito tempo. O Ricardo que eu conhecia nos últimos anos era um estranho cruel, e esse estranho merece enfrentar as consequências. Conversaram por mais alguns minutos sobre banalidades. O apartamento de Mariana, os planos de Patrícia para a próxima semana, o tempo. Conversa comum entre 2 mulheres que haviam compartilhado algo extraordinário. Depois de desligar, Mariana preparou sua roupa para segunda-feira. Um terninho simples que comprara com parte de sua compensação, sapatos modestos, mas profissionais. Olhou-se no espelho do pequeno banheiro e viu não a vara-pau ou o esqueleto que Ricardo descrevera tão cruelmente, mas uma mulher de 28 anos, com olhos que viram a dor e saíram mais fortes. Uma mulher que enfrentara um poderoso e vencera. Uma mulher pronta para construir seu próprio futuro. Por você, pai, sussurrou para seu reflexo. E por mim, porque finalmente, depois de anos vivendo para outros, sacrificando-se por necessidade, Mariana estava pronta para viver para si mesma, para perseguir seus próprios sonhos, construir sua própria vida, definir-se por seus próprios termos. E isso, mais do que qualquer vingança, mais do que ver Ricardo cair, era a vitória mais doce de todas. Na segunda-feira de manhã, Mariana acordou antes do amanhecer, os nervos zumbindo sob a pele como eletricidade. Hoje começava sua nova vida, não como empregada doméstica, não como vítima de humilhações constantes, mas como profissional, como alguém cujas habilidades e mente eram valorizadas. Vestiu-se cuidadosamente, tomando tempo com cada detalhe. O terninho lhe caía bem, profissional sem ser ostensivo. Maquiou-se levemente, algo que raramente fazia, e quando se olhou no espelho, viu alguém, diferente da mulher que entrara na mansão de Ricardo Bastos meses atrás, mais forte, mais segura, completa. O escritório da Gonçalves em Associados ficava num edifício moderno na Avenida Paulista. Mariana chegou 15 minutos antes de seu horário, não querendo causar uma má primeira impressão. A recepcionista, uma jovem de sorriso amável, a dirigiu à sala do Sr. Gonçalves. Roberto Gonçalves era um homem de uns 50 anos, com cabelo grisalho e olhos perspicazes que pareciam ver através de qualquer pretensão. Estudou-a durante um longo momento antes de falar. Senhorita Alves, começou, a Patrícia falou muito bem de você. Contou-me sobre sua situação, sobre o que descobriu na casa do seu ex-patrão, e sobre a coragem que demonstrou ao agir. Mariana assentiu, sem ter certeza do que dizer. Compreendo que sua formação formal em contabilidade está incompleta, continuou Gonçalves. Mas o que você fez? Desvendar aquele esquema de fraude tão complexo, sem treinamento profissional completo, demonstra uma aptidão natural impressionante. O que procuro não é apenas conhecimento técnico, que podemos te ensinar. Procuro integridade. E isso, senhorita Alves, é muito mais raro. Estendeu-lhe a mão. Bem-vinda a Gonçalves em Associados. Você trabalhará no departamento de análise forense, sob a supervisão da nossa analista sênior. O trabalho será desafiador, mas acredito que prosperará aqui. Os primeiros dias foram avassaladores. Mariana mergulhou num mundo de planilhas complexas, regulamentações fiscais, análises de transações financeiras, mas, para sua surpresa, descobriu que tinha uma afinidade natural para o trabalho. Os padrões que outros deixavam passar, ela via claramente.
As discrepâncias que exigiam horas de análise para outros, ela detectava intuitivamente. Sua supervisora, Carmen Ruiz, uma mulher de 40 e poucos anos com reputação de ser exigente, mas justa, ficou impressionada. "Você tem olho para isso?", comentou numa tarde, revisando a análise que Mariana preparara. "A maioria dos juniores precisa de meses para desenvolver esse nível de precisão. Você tem isso naturalmente." Enquanto isso, o caso de Ricardo Bastos continuava se desenrolando publicamente. Os jornais seguiam cada reviravolta do processo legal. A sentença formal seria ditada na sexta-feira seguinte, e a mídia especulava sobre quão severa seria. Na quinta-feira à noite, Mariana recebeu uma ligação inesperada. Era Dona Lourdes. "Mariana, menina." A voz da governanta soava. "Urgente. Pensei que você devia saber. O Ricardo tentou contatar a Patrícia hoje. Queria falar com ela antes da sentença amanhã. Ela recusou vê-lo, mas parecia abalada. A Patrícia está bem? Está sendo forte, como sempre. Mas acho que esta parte final, o encerramento oficial de tudo, é mais difícil do que ela esperava. As crianças estão com ela. Estão sendo sua rocha. Mande meus melhores desejos", disse Mariana. "E diga a ela para lembrar que fez a coisa certa ao proteger os filhos." A sexta-feira amanheceu com um sol brilhante e estranhamente inapropriado para a solenidade do dia. Mariana não foi ao tribunal, mas acompanhou as atualizações nas notícias durante seu horário de almoço. A sentença foi ditada às 14h. 5 anos de prisão, mais multas massivas que despojariam Ricardo de praticamente tudo o que lhe restava. O juiz fora contundente em seus comentários, descrevendo a fraude de Ricardo como traição sistemática da confiança pública e um lembrete de que ninguém, sem importar sua posição ou riqueza, está acima da lei. As câmeras captaram Ricardo sendo escoltado para fora do tribunal, algemado, seu rosto cinza e abatido. O empresário arrogante que uma vez dominara as salas de reunião e humilhara funcionários era agora apenas outro criminoso condenado. Mariana observou as imagens em seu celular e sentiu nada. Não triunfo, não satisfação cruel, apenas uma espécie de encerramento tranquilo. Ricardo enfrentaria as consequências de suas ações. Patrícia e seus filhos estariam protegidos, e ela, Mariana, poderia seguir em frente com sua vida. Naquela noite visitou seu pai em sua nova casa, um pequeno apartamento de 1 quarto perto do dela, que tinham conseguido alugar graças à compensação de Patrícia. Seu pai estava sentado no sofá, assistindo televisão, muito melhor do que quando estava no hospital, mas ainda fraco. "Viu as notícias?" perguntou quando Mariana entrou. "Sim. Como se sente?" Mariana sentou-se ao lado dele, considerando a pergunta cuidadosamente. "Sinto-me em paz, acho. Não alegre pela queda dele, mas satisfeita que a justiça prevaleceu. E mais do que nada, grata que tudo terminou e posso seguir em frente." Seu pai assentiu, pegando a mão dela. "Isso é maturidade, minha filha. A vingança teria te feito sentir triunfante por um momento, mas vazia depois. O que você fez, buscar justiça pelas razões certas, isso te permite dormir tranquila à noite. Aprendi com o Senhor, pai. O Senhor sempre me ensinou que o certo raramente é o fácil, mas que vale a pena o esforço." Passaram a noite assistindo a filmes antigos, comendo pipoca, desfrutando da simples normalidade de estarem juntos. Pela primeira vez em anos, Mariana não se preocupava com contas médicas ou humilhações no trabalho. Não pensava em fraudes fiscais ou patrões cruéis. Simplesmente existia no momento, em paz consigo mesma e com suas decisões. Quando finalmente foi para seu próprio apartamento naquela noite, caminhou devagar, pelas ruas do bairro, observando a cidade que se tornara seu lar. As luzes brilhavam, as pessoas riam nos bares, a vida continuava em seu ritmo eterno, e Mariana Alves, a empregada doméstica que fora chamada de vara-pau, que fora humilhada e menosprezada, e descobrira segredos obscuros e tivera a coragem de expô-los, caminhava de cabeça erguida, porque havia aprendido a lição mais importante de todas, que o valor de uma pessoa não tem nada a ver com seu corpo, sua conta bancária ou sua posição social. Tem a ver com suas ações quando enfrenta decisões difíceis.
Tem a ver com fazer o certo, mesmo quando custa caro. Tem a ver com ter a coragem de defender a verdade contra o poder. E nisso, Mariana havia demonstrado ser mais rica, mais forte e mais valiosa do que Ricardo Bastos jamais poderia aspirar a ser. 6 meses depois. Mariana estava sentada em sua mesa na Gonçalves & Associados, revisando um caso complexo de possível evasão fiscal para uma empresa de comércio internacional. Seus dedos voavam sobre o teclado, seus olhos escaneando planilhas com a eficiência de quem encontrara sua verdadeira vocação. Carmen, sua supervisora, aproximou-se com um sorriso. O Sr. Gonçalves quer te ver na sala dele. Mariana sentiu um momento de pânico, um resíduo de seus dias sob Ricardo, quando um chamado ao escritório significava humilhação. Mas lembrou a si mesma. Aquilo era passado. Isso era diferente. Roberto Gonçalves a recebeu com um sorriso amplo. Mariana, sente-se. Tenho boas notícias. Ficamos tão impressionados com seu trabalho nestes últimos meses que queremos te oferecer uma posição permanente com um aumento significativo de salário. E arranjamos para que você continue seus estudos de contabilidade com a empresa cobrindo os custos. Será uma analista forense certificada se aceitar. Mariana piscou, processando as palavras. Eu não sei o que dizer. Diga que sim, sugeriu Gonçalves com um sorriso. Você tem um talento natural para este trabalho. Seria uma tolice não cultivá-lo. Sim, respondeu Mariana, a voz ganhando força. Sim, aceito. E obrigada, Sr. Gonçalves, por acreditar em mim quando eu tinha tão pouco a oferecer. Você está enganada, corrigiu ele. Você tinha muito a oferecer. Só precisava da oportunidade para demonstrar. Naquela tarde, Mariana encontrou Patrícia num café elegante nos jardins. A transformação em Patrícia era notável. Seu cabelo, antes sempre perfeitamente arrumado em estilos conservadores, agora caía solto sobre os ombros. Vestia cores mais vivas, mas, acima de tudo, seu rosto irradiava uma paz que nunca tivera na mansão. Você está maravilhosa, comentou Mariana. Me sinto maravilhosa, respondeu Patrícia com um sorriso genuíno. O divórcio foi finalizado mês passado. As crianças estão prosperando. Sofia foi aceita na USP para estudar direito. Diz que quer garantir que o que aconteceu com nossa família não aconteça com outros. E Miguel está na terapia, processando tudo, mas melhorando a cada dia. Fico muito feliz. E você? Como vai o trabalho? Mariana contou sobre a oferta de posição permanente, sobre os estudos, sobre como finalmente sentia que estava construindo algo real e duradouro. Patrícia a ouviu com um sorriso de orgulho maternal. Sabia que conseguiria, disse quando Mariana terminou. Desde o momento em que te defendi diante do Ricardo naquela noite, soube que havia uma força em você que ele nunca poderia compreender. Tenho pensado em tudo o que aconteceu, compartilhou. Mariana, às vezes ainda não consigo acreditar que realmente fiz aquilo, que me atrevi a desafiar alguém tão poderoso. Mas você fez, observou Patrícia. E isso diz tudo sobre quem você é realmente. Não a pessoa que o Ricardo tentou te convencer de que era. Fraca, insignificante, sem valor. Mas alguém com coragem extraordinária e integridade inabalável. Ficaram em silêncio por um momento, bebendo seu café, cada uma imersa em seus próprios pensamentos. Sabe, disse Patrícia finalmente, às vezes penso em como teria sido tudo se você nunca tivesse encontrado aqueles documentos. Ricardo teria fugido com a Valéria. As crianças e eu teríamos ficado sem nada. Ele estaria vivendo nas Bahamas, livre e sem consequências. E você provavelmente ainda estaria naquela casa suportando humilhações diárias. Mas isso não aconteceu, respondeu Mariana suavemente. E acredito que há uma razão para isso. Acredito que às vezes o universo coloca oportunidades em nosso caminho, momentos em que podemos escolher fazer o certo ou olhar para o outro lado. E quando escolhemos o certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando é assustador, as coisas têm uma forma de se resolver. Um mês depois, Mariana visitou seu pai no apartamento dele. Estava quase completamente recuperado agora, forte o suficiente para caminhar pelo Parque Ibirapuera, para cozinhar suas próprias refeições. Os médicos o consideravam um sucesso absoluto do tratamento. Olha isso, minha filha,
disse, apontando para a televisão. Era um telejornal e mostravam uma reportagem sobre Ricardo Bastos. 8 meses haviam se passado desde sua condenação, e a reportagem era sobre como seu caso levara a reformas nas regulamentações fiscais, a um escrutínio mais rigoroso de empresas fantasmas e a proteções melhoradas para denunciantes. O caso Bastos, como agora era conhecido, tornara-se um ponto de virada, um lembrete de que até os mais poderosos devem prestar contas. Sua ação causou ondas que vão muito além da sua situação pessoal, observou seu pai. Você ajudou a mudar o sistema. Só fiz o que senti que era certo, respondeu Mariana. Não pensei no panorama geral. Só pensei na Patrícia e nos filhos dela, e em todas as pessoas que o Ricardo havia defraudado. Esse é exatamente o ponto, disse o pai com orgulho. As grandes coisas começam com pequenas decisões de fazer o certo. Você tomou essa decisão, e o mundo é um pouco melhor por isso. Mariana sorriu, sentindo um calor no peito. Não era orgulho. Exatamente. Era algo mais profundo. Satisfação. A sensação de ter vivido de acordo com seus valores, mesmo quando foi difícil. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Mariana parou em frente à janela, olhando as luzes de São Paulo. Pensou em sua jornada, da menina doente, a jovem que deixara seus sonhos para cuidar do pai, a empregada doméstica humilhada, até a profissional de sucesso que era agora. Não fora fácil. Houve momentos de dor intensa, de humilhação que ainda doía lembrar, de medo, que a mantivera acordada à noite. Mas sobrevivera. Mais que sobreviver, prevalecera. Ricardo Bastos tentara defini-la por sua aparência física, por sua posição social, por sua aparente impotência. Mas ela demonstrara que essas coisas não tinham nada a ver com quem ela era realmente. Demonstrara que a verdadeira força vem de dentro, da vontade de fazer o certo, mesmo quando custa caro. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Patrícia. As crianças e eu vamos jantar neste domingo. Adoraríamos que você se juntasse a nós. Você nos deu tanto e queremos celebrar seu novo cargo. Por favor, diga que virá. Mariana sorriu e escreveu sua resposta. A adoraria. Obrigada por tudo. Enquanto apertava enviar, Mariana refletiu sobre o quanto suas circunstâncias haviam mudado. Já não era a empregada vulnerável, vivendo com medo e humilhação. Era uma profissional respeitada, com um futuro brilhante, cercada de pessoas que a valorizavam por quem realmente era. E Ricardo Bastos, o homem que pensara que podia quebrá-la com palavras cruéis e desprezo, estava na prisão, seu império destruído, sua reputação em ruínas. Não porque Mariana buscasse vingança, mas porque ações têm consequências, porque a verdade, eventualmente, sempre vem à tona. Mariana apagou as luzes de seu apartamento e se preparou para dormir. Pela primeira vez em anos, não havia pesadelos de humilhações passadas. Não havia ansiedade sobre o futuro, apenas uma paz profunda e duradoura, porque havia aprendido a lição mais importante de todas, que não importa quão pequeno os outros te façam sentir, não importa quão insignificante digam que você é, seu valor é inerente, não é concedido por outros, não pode ser tirado por palavras cruéis ou circunstâncias difíceis. Existe dentro de você sólido e inquebrável, e quando você age a partir desse lugar de valor intrínseco, quando faz o certo porque é certo e não porque é fácil, você se torna alguém verdadeiramente poderoso. Mariana fechou os olhos e sorriu. Amanhã seria outro dia de trabalho, outro passo em sua jornada. Mas naquela noite dormia profundamente, com a consciência tranquila de alguém que enfrentara a escuridão e escolhera a luz. E nessa escolha, nesse ato simples, mas profundo de coragem, Mariana Alves havia demonstrado ser maior, mais forte e mais valiosa do que qualquer milionário cruel jamais poderia compreender. Porque, no final, não é o tamanho do seu corpo ou da sua conta bancária que define sua grandeza. É o tamanho do seu coração, a coragem de suas convicções e a vontade de defender o certo quando tudo o mais falha. E nisso, Mariana havia demonstrado ser uma verdadeira gigante. Se esta história extraordinária te emocionou e cativou, deixe seu like, junte-se à nossa comunidade, inscrevendo-se no canal.
Compartilhe este conteúdo com seus amigos e conte-nos o que achou na seção de comentários. Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo mais relatos fascinantes como este. Lembre-se de ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma de nossas próximas histórias cheias de emoção e drama.